Bora de vídeo, gente! Fazendo mais um videozinho aqui pro canal. Eu tenho um assunto aqui muito importante para compartilhar com você, notícias, né? E peço que você fique comigo aí. Olha só, eu quero falar da última do Alexandre de Moraes aí, né? Que apresentou aí contra o Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e relacionado lá com o Eduardo Bolsonaro. Olha, e quero te contar também de uma que pode deixar uma ação que o Eduardo pode tomar, fazer, que pode deixá-lo ele gabaritado, capacitado para ser uma das maiores influências políticas no Brasil, a ponto de ganhar fácil, fácil, fácil a presidência da República. Quer saber tudinho isso? Então fica comigo aí até o final. Mas antes, deixa eu te fazer um pedido. Olha só, eu tenho alguns vídeos aqui que deram algumas visualizações, como os 3 vídeos atrás aí teve um que deu 11 mil, mais atrás um pouquinho ainda 3 mil, e tenho mais atrás aí vídeos de 17, 16, 30 e pouco, 40 e pouco, até um de 84 mil visualizações, mas eu tenho 1.400 seguidores. Por quê? Porque você veio aqui no vídeo, dá uma olhadinha, vê, acompanha o meu trabalho aqui, mas não se inscreve. Se inscreve aí, meu filho, porque não custa nadinha para você e para mim é muito importante. Eu estou nessa batalha para tentar conseguir alguns seguidores aqui para mim poder monetizar o meu canal. Então me ajuda aí, vai. Vamos para a notícia, vamos para a matéria. Olha só, como eu disse aqui, o Jair Bolsonaro foi penalizado agora por causa do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está lá fora, né, fazendo um trabalho belíssimo aí, tentando sancionar o Alexandre de Moraes e seus asseclas aqui, né, pelos abusos que eles estão cometendo aqui, junto lá aos políticos e ao presidente dos Estados Unidos. Ele está tentando sancionar essas pessoas aqui e, claro, isso não agradou, não agrada nem um pouquinho o Alexandre de Moraes. Não podendo tocar em Eduardo Bolsonaro, porque ele está lá nos Estados Unidos, a vítima da vez agora foi o Jair Bolsonaro, o ex-presidente. Ele bloqueou as contas do ex-presidente, tudo porque uns dias atrás aí o Bolsonaro disse, né, o Jair Bolsonaro disse que está mandando ajuda financeira para o filho lá nos Estados Unidos, porque quando o Eduardo se licenciou do cargo aqui de deputado, ele abriu mão do salário, né? Ele tem o licenciamento não remunerado. E claro que lá ele precisa de dinheiro, né, para viver lá, ele e a sua família. E é normal também que o pai ajude o filho. Mas para o Alexandre de Moraes, o que o Bolsonaro está fazendo é sustentando, financiando os atos antidemocráticos que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos, né? Porque ele se acha o Estado, o Alexandre de Moraes acha que ele é o Estado, que ele é o STF. Não, a bronca do Eduardo Bolsonaro e de muita gente aí não é contra o STF, a instituição, não é contra o Estado, não, é contra ele, contra aqueles, né, que estão agindo errado, que estão com autoridades demasiadas e usando autoridade para oprimir, para censurar, para perseguir as pessoas. Então é a pessoa, as sanções que Eduardo Bolsonaro está reivindicando lá junto aos Estados Unidos é contra
morais, não é contra o STF, não é contra o Estado. Não, então isso não tem nada a ver com antidemocrático, nem com risco de soberania, não tem nada a ver com isso, mas para Alexandre de Moraes porque ele se sente o Estado, ele se sente o STF, ele é o bonzão da boca. Então o que ele acha? Segundo o pensamento dele, que Bolsonaro está financiando esse atos que põe em risco a soberania do Brasil. Não, põe em risco as pilantragens dele. Mas, né, vamos ver o que vai dar. Ele vai prejudicar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já está, né, perseguindo, e daqui a um pouquinho vai ser julgado e provavelmente condenado e preso, né? Porque é esse o intento deles, e eles têm a caneta na mão, têm o poder na mão, né? E não tem ninguém que possa, ou quem pode não quer fazer, não tem caráter e dignidade para fazer, estão aceitando esses demandos aí. A outra questão que eu falei aqui é que, assim, olha só, o Eduardo Bolsonaro, ele está num mato sem cachorro agora. Por quê? Se ele ficar lá nos Estados Unidos, ele perde o seu mandato aqui. Porque tem um tempo aí de licenciamento do mandato, né? Se ele não voltar dentro desse prazo, ele perde o mandato. Então, que é o que provavelmente vai acontecer, né? Ele vai ficar lá e vai perder o mandato. Mas se ele voltar para, né, para ocupar o cargo de novo dentro do prazo, ele corre o risco de ser preso. E provavelmente ele vai ser preso, né, pela vontade do STF, do Alexandre de Moraes principalmente. Mas existe uma possibilidade de se livrar disso se a Câmara dos Deputados peitarem ele, né? Se a Câmara dos Deputados fizer como fizeram com o Ramagem agora, eles podem fazer isso e peitar e não deixar prender o Eduardo Bolsonaro. Se isso acontece, se ele volta, mesmo tendo esse risco de ser preso, e a Câmara dá o salvo-conduto para ele, quer dizer, fica do lado dele, protege ele, ele vai sair muito forte nessa e vai ser o novo queridinho do Brasil. Mas é muito arriscado, por quê? Porque se a Câmara tirar o dela fora, fazer como fizeram com Daniel Silveira, aí ele tá pego, ele tá ferrado, ele vai parar no fundo da prisão. Então tá esse dilema aí do Eduardo Bolsonaro, que, né, tem que fazer essa escolha, e que é muito arriscada diante daquilo que os parlamentares, né, os deputados têm feito aí, que não tem feito muita coisa, né? E para eles, como já fizeram com o Daniel Silveira, fazer com o Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, ele já, né, e o Bolsonaro, o filho, vai se ferrar nessa. Mas se eles peitarem e livrar, o Eduardo, ele vai sair muito forte aí nas eleições. Se ele se candidatar, não tem para ninguém. Você concorda com isso? Deixa aí nos comentários, dá bastante like nesse vídeo e se inscreve aí no canal, vai. Até mais!